só eu. Uberaba tem muita gente. Eu fiz especialização em Araraquara. Araraquara tinha muito libanês também. Só que a minha família é do sul de Minas, de Muzambinho. Então, meu abdala é de sul de Minas. Mas todo mundo é gente boa. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre mordida profunda. Vou falar para vocês, igual eu falei agora nessa aula de mordida aberta, fazendo a prescrição, só que eu vou ser mais objetivo, né? Senão fica cansativo ficar repetindo as mesmas informações. Eu vou direto ao ponto agora, tá? Então, a maloclusão é mordida profunda, nós vamos abordar um pouquinho a prescrição, onde é interessante a gente tá aprofundando. É um caso, então, pessoal, além da mordida profunda, de apinhamento e overjet acentuado, né? Além de linha média desviada. A gente nota também que as guias estão comprometidas, está em classe 1, né? Mas a gente nota que ela não tem guia canina e não tem guia anterior, né? Por causa do overjet. E também a gente evidencia no arco inferior apinhamentos severos. Então vamos tratar esse caso. Então, criou a ficha do paciente, vamos iniciar a prescrição, né? Vamos direto ao ponto. Relação anteroposterior. Eu preciso melhorar nesse caso? Não. É classe 1 de canino e molar. Então, a gente pode manter a atual, direito e esquerdo. Sobre a mordida, vamos corrigir a mordida profunda. Então, a mordida aberta, a gente deixa em branco. Como que a gente vai corrigir essa mordida profunda? Na mesma lógica da mordida aberta. A gente tem que analisar fotos intraorais e fotos do paciente, né, da face do paciente. Por quê? Se o paciente tem mordida profunda e a gente analisa a face dele e dependendo do sorriso do paciente, a gente perceber que a gente não pode intruir os dentes anteriores do arco superior, a gente não pode intruir. Mas para a gente saber dessa limitação, a gente tem que analisar a documentação. Se a gente analisar só as fotos intraorais, a gente não tem essa referência facial. Aí a gente vai acabar intruindo anterior, tanto do arco superior e inferior, de forma inconsciente, para a gente melhorar aquela mordida profunda. Mas às vezes a gente vai, né, estragar, digamos assim, né, o sorriso, a linha do sorriso do paciente. O paciente não vai expor incisivo no sorriso. Pós-tratamento ortodôntico. Então, nesse caso específico, pessoal, a gente não poderia intruir os dentes anteriores do arco superior, senão eu ia comprometer a linha do sorriso do paciente. Ela não permitia para nós intrusão anterior superior. Então, a gente tem que resolver esse caso apenas com intrusão dos dentes inferiores anteriores e extrusão dos prés inferiores também. Ou seja, planificar a curva de Spee. Então, a gente tem essa característica aqui, ó. Curva de Spee acentuada, a gente não vai modificar o posicionamento dos dentes superiores, né? A gente vai planificar a curva de Spee, extruindo prés, molares, intruindo incisivos e caninos, e corrigir dessa forma a mordida profunda. A gente pode assinalar, né, para o software colocar automaticamente os bite ramps, se o software identificar que a gente vai intruir mais do que 1,5 milímetro dos incisivos inferiores. Ok? Parêntese agora, pessoal. Vamos lá. Esse ano, a Line lançou a tecnologia chamada G8, que vocês já ouviram falar. Mas eu vou reforçar por quê.
A tecnologia G8 veio também para nos auxiliar na correção de mordida profunda, além da expansão, né, do arco superior, melhorar a previsibilidade na melhoria da finalização. Mas vamos focar na correção da mordida profunda. O que veio com a tecnologia G8 para melhorar a mordida profunda? Hoje, pessoal, a gente tem no G8 uma melhoria em até 2 vezes mais na previsibilidade na intrusão dos incisivos inferiores. Por quê? O que mudou? Porque os níveis de força de intrusão com o G8 estão otimizados para cada dente, de acordo com a posição desses dentes. Ou seja, se o dente está mais extruído, a força intrusiva vai ser diferente de um dente que já está mais intruído. Antes, a força era padronizada, independentemente da posição que os dentes se encontravam. Então, os níveis de força são otimizados, né, em relação a cada incisivo e a cada posição. E os bite ramps, a Line evidenciou que ajuda na intrusão dos incisivos inferiores. Porque toca, né, os incisivos inferiores nos bite ramps, nos incisivos superiores, e esse toque ajuda a força intrusiva dos incisivos inferiores. E a Line observou isso ao longo dos anos. Por quê? Porque os bite ramps eram utilizados com o objetivo apenas de desocluir os dentes posteriores, para corrigir a mordida profunda, se baseando na extrusão posterior. Mas a Line percebeu que, além disso, quem usava os bite ramps e precisava intruir os incisivos inferiores, essa intrusão estava vindo de forma mais previsível. Então, hoje, os bite ramps são colocados automáticos quando a gente tem mais de 1,5 milímetro de intrusão nos incisivos inferiores. Então, o software já faz isso. Já faz a varredura e entrega isso para nós. Beleza? Eu tenho alguns casos de G8, pessoal, finalizados. Inclusive, eu já submeti 5 casos de G8 na Galeria Global. Depois vocês me seguem lá no meu Instagram, que eu postei um caso G8 que foi finalizado há 15 dias atrás. Durou 8 meses o tratamento. Olhem lá no meu Instagram. Meu Instagram é Márcio Abdala. Apinhamento severo, linha média desviada e mordida profunda. 8 meses. Depois vocês vão lá e me falam. Linha média. Mostrar resultado de linha média após o alinhamento. Manter a linha média inicial ou melhorar a linha média com IPR. Então, nesse momento, você pode optar em melhorar a linha média com IPR ou esperar. Não, eu quero ver o resultado da linha média após o alinhamento. Depois eu vou decidir o que eu vou fazer. Mordida cruzada posterior, corrigir. Né? Não tinha mordida cruzada, mas eu deixo como padrão corrigir. Fechar todos os espaços, eu não quero deixar espaço específico para nada. Tudo quanto necessário. Espaçamento e apinhamento, não quero extrair nenhum dente. Ótimo. Submeti a prescrição, chegou o clean check. E assim foi aprovado. 21 pares de alinhadores. A modalidade foi comprehensive. Então eu nem tentei enxugar para 20 para ser moderate. Lembra do outro caso, né? Às vezes tem doutor falando, 21, eu vou enxugar esse negócio para 20. Vou tentar fazer uma alteração aqui para ver se próximo vem com 20, aí eu aprovo no moderate. Vocês podem cair numa armadilha. Então eu não faço isso mais. Eu prefiro trabalhar com folga. Então veio 21 pares de alinhadores, comprehensive. Joia? Veio 19, dependendo, eu não vou passar por comprehensive. Né? Porque aí a gente tem uma margenzinha ali de folga.
às vezes eu poderia eventualmente passar para o Comprehensive se eu terminar o meu Clean Check com 20 estágios, sem a possibilidade de ter, nos últimos estágios, sobrecorreção. Ou seja, aqui nos últimos estágios, vocês estão vendo que não está em azul, está em amarelo. Por quê? Aquele amarelo ali são estágios de sobrecorreção. São estágios de fechamento de espaços remanescentes. É como se fosse cadeia de elástica virtual. É como se fosse cadeia de elástico, aquele elástico em cadeia que a gente utiliza na ortodontia convencional, quando a gente está terminando, a gente passa a elástico cadeia para fechar espaço remanescente. Esses 3 estágios aqui servem para isso. Para se eventualmente a gente tiver algum diastemazinho, espaço remanescente, a gente utilizar aqueles últimos estágios para fechar aqueles espaços remanescentes. E a gente utiliza eles ou não. A gente pode não utilizar. Se a gente terminou, por exemplo, aqui no estágio 18, 17, a gente confere confidental, está tudo bonitinho, tudo encaixado, sem espaço remanescente, termina. Porque se você entregar alinhador para o paciente de sobrecorreção e não tiver espaço para fechar remanescente, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente passa um elástico em cadeia no paciente aparelho fixo, sendo que aquele paciente não tem diastema para fechar, não tem nenhum espaçozinho? Apinha o dente. Então aqui pode acontecer isso também. Então, voltando, né, à abordagem da modalidade. Aqui, a gente quis ter margem para tratar e margem para a gente ter uma sobrecorreção também. Deram 21 estágios, joia, compreensível. Por que eu estou falando em relação a essa sobrecorreção? Porque eu fiz IPR. Às vezes a gente planeja 0,2 IPR, a gente faz 0,2 na boca do paciente e às vezes fica 0,02 de espaço remanescente. Entenderam? E por causa desse detalhezinho, a gente tem que pedir adicional. Então os IPRs existem, por mais que a gente seja fiel ao que a gente planejou, pode existir uma margem de erro ali entre o virtual e o real. Então a gente tem que ter essa perspectiva. Professor. Oi. Oi, professor, sou eu, a Randy. Na verdade, se fala Rent, meu nome, né? Mas pode falar Randy. Professor, só uma pergunta, eu acho que já foi falado, mas me deu um certo branco. Na hora quando a gente faz a prescrição do paciente, e aí, por exemplo, eu coloco como moderate, e aí eu vou enviar e eles vão me mandar o clean check desse paciente. Vai vir, só para ver se está correto, mais ou menos o número de plaquinhas que eu vou usar. Nessa hora, eu posso estar trocando a prescrição, por exemplo, para um comprehensive? Pode. Antes de aprovar o clean check, você pode fazer tudo que você quiser. Ah, sim, entendi. Agora é porque eu tinha esquecido dessa parte. Porque é muita informação. Por exemplo, você optar por moderate, aí você vai fazer a prescrição. A gente fica meio perdido. Mas é muita informação. É muita informação, aí fica meio perdido mesmo. Por isso que eu falei para você, gente, comecem a ter os casos. Por quê? Porque a gente começa a ter dúvida quando a gente começa a ter caso. A gente só ficar ouvindo de teoria, a gente aprende, mas aprende pouco. Então tenha caso. Não tem esse negócio, o paciente não fechou. Coloca no vizinho, coloca no pai, coloca na mãe, coloca no tio, até vocês estruturarem a clínica de vocês, aprender a precificar e depois deslanchar. Mas pelo menos a experiência clínica nesse primeiro momento vocês já vão estar adquirindo. Iniciou a prescrição, escolheu a modalidade, o clean check chegou para você, você tem a possibilidade de trocar ainda, certo? Tanto para cima quanto para baixo. Imagina se
esse clean check aqui, ó, eu submeti ele a comprehensive. E ele veio 15 estágios. Eu posso fazer o downgrade para o moderate. Aí eu peço para o técnico, favor fazer o downgrade da modalidade para moderate. Aí daqui um dia ou dois vai chegar o seu clean check com a nova modalidade. Aí você vai analisar, você vai ver se está tudo ok, se tem alguma coisa para você modificar. Se for modificar, você vai modificar igual a gente sempre faz, até aprovar. Provou, acabou. Aí você está dentro daquela modalidade que você, né, escolheu. Mas enquanto a gente está fazendo um clean check, a gente tem liberdade de fazer tudo. Beleza? Então vamos lá. Ah, entendi. Obrigada, professor. Beleza. Obrigado a você. Então, pessoal, esse clean check aqui a gente aprovou expansão, né, focando na expansão do arco superior e inferior. Lembra que a gente tinha muito apinhamento nos dentes inferiores? Olha lá. E não foi planejado IPR. Olha o tanto que é vantajoso a gente fazer setup ortodôntico antes da ortodontia. Se a gente visse essa imagem aqui, ó, e começasse a fazer o tratamento ortodôntico sem visualizar o depois, a gente dava quase 100% de certeza da necessidade do IPR. Mas quando a gente faz setup ortodôntico, né, a gente sempre fez setup ortodôntico na nossa vida, né? Só que não é prático a gente fazer setup ortodôntico de modelo, porque é chato, leva tempo. Hoje a gente tem que fazer em todos, só que é virtual. Então isso a gente já sabe fazer. A gente não está fazendo nenhuma novidade. O clean check é setup ortodôntico. Só que em vez de modelo de gesso, a gente está fazendo na tela do computador. E aqui, ó, depois que a gente faz o setup, ou seja, a gente faz o clean check, a gente observa que os dentes ficaram bem posicionados, alinhados e nivelados, com expansão, sem necessidade de IPR. Ponto. Não tem para que eu ficar fazendo IPR. Essa é a vantagem, uma das imensas vantagens do digital. Setup ortodôntico em 100% dos casos, mais previsibilidade, mais movimento biológico e menor tempo de tratamento. Por quê? Porque a gente otimiza as movimentações. Na ortodontia convencional, o paciente vem para a gente atender, a gente faz uma dobrinha, um offset. A ortodontia é analógica, é artesanal. O outro mês, a gente percebe aquele offset que a gente fez no mês passado, muitas das vezes, às vezes a gente tem que desfazer uma dobra, porque exagerou. Vocês concordam que o movimento não é biológico? Vocês concordam que a gente perdeu tempo? Então, esse é o mundo digital, gente. Então, a gente aprovou esse caso dessa maneira. A gente optou em fazer IPR, né, nessa região, porque a linha média que estava desviada era do arco superior em relação à face, e tratamos os apinhamentos apenas com expansão. Trocas a cada 14 dias. Não tivemos a necessidade de pedir alinhadores adicionais. Terminamos dessa maneira. Joia? Então, classe 1 de canina molar, bilateral, linha média coincidente, guias anterior, guias laterais, apinhamentos inferiores não existem mais, num tratamento super rápido. Beleza? Então, mordida profunda, pessoal. Às vezes a gente escuta de pessoas falando que com Invisalign não é previsível. Lembrem desse caso aí, ó. A gente terminou aí com 21 alinhadores, sem necessidade de alinhadores adicionais. E ficou um caso muito bom, né?
Esse caso específico, a paciente depois fez clareamento, fez alguns detalhes estéticos bem pequenos, aqui nos molares, enfim. E a gente sempre usa Vivera. Então, a nossa contenção de eleição é o Vivera. Perguntas?